Há aproximadamente 50 mil anos atrás, quando os primeiros humanos vindos das regiões remotas da Ásia chegaram na América do Norte, eles se dispersaram até chegarem no local que hoje é conhecido como América do Sul. Na costa oriental do continente sul-americano, havia uma terra que os indígenas conheciam por nome de Pindorama. Nesta terra, calcula-se que haviam cerca de 2 milhões de indígenas, sendo o principal grupo que vivia naquela região os tupis. Os tupis habitavam as regiões próximas aos rios Madeira, Tapajós e Xingu, mas tendo se distribuído pela costa da América do Sul há milhares de anos. Também, por toda a Pindorama, viviam os potiguarás, os temembés, os tamajarás, os caetés, os tupiniquins, os tupinambás, os aimorés, os goitacás, os tamoios, os carijós, entre outros povos. Mais para o interior do continente, havia o grupo Gé que habitava a região do Planalto brasileiro, entre os rios São Francisco e Araguaia. Além desses, outros dois principais grupos indígenas viviam no que corresponde ao atual extremo norte brasileiro, os Caraibas, e na região da Bacia Amazônica, os Aruacs. Juntos, esses povos perfaziam aproximadamente 3,5 milhões de pessoas, no que corresponde ao atual território brasileiro. Enquanto isso, na Europa, Portugal e Espanha decidiam como eles dividiriam as terras descobertas e por descobrir do Novo Mundo, encontradas na viagem do navegador Cristóvão Colombo em 1492. Então, as duas coroas criam o que é chamado de Tratado de Tordesilhas, que dava as terras definidas a oeste para a Espanha e as terras definidas a leste a Portugal. Logo, em 22 de abril de 1500, o navegador português Pedro Álvares Cabral chega ao litoral brasileiro, na região que atualmente corresponde ao estado da Bahia. Chegando lá, Cabral chama a terra de Ilha de Vera Cruz e interage com os índios, oferecendo a eles comida e vinho, mas os mesmos rejeitam. Daí em diante, a corte portuguesa passa a enviar algumas pessoas à colônia a fim de extrair o pau-brasil, produto que era muito admirado na Europa. Durante as 3 primeiras décadas, o litoral da Bahia serviu de porto para inúmeras expedições portuguesas às Índias, cujo comércio de produtos era bem mais valioso que os produtos oferecidos pela nova colônia. Nos portos baianos, os navegadores se abasteciam com água e lenha, além de fazerem alguns reparos. Com o passar dos anos, os portugueses foram perdendo a sua influência na África Ocidental e no Oceano Índico, também visto a recente descoberta de ouro na América Espanhola, o que fez com que a América Portuguesa ganhasse mais destaque. Desta forma, em 1530, a coroa portuguesa adota a política das capitanias hereditárias para os territórios portugueses na América. Assim, o território brasileiro passa a ser dividido em 15 capitanias, sendo elas Maranhão I, Maranhão II, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana. Contudo, mesmo com a divisão em 15 capitanias e a administração delas doadas aos donatários, os donatários não tinham interesse nenhum nas terras americanas, e os que tinham morreram anos depois. Alguns voltaram para Portugal, um foi preso por heresia e outros dois se dedicaram à colonização das terras. As únicas capitanias que deram certo foram as capitanias de Pernambuco e São Vicente, ambas administradas pelos donatários que se dedicaram a colonizar as terras americanas. Com o fracasso dessa política, a colônia brasileira é levada ao Estado do Brasil. Também, o rei João III nomeia em 1549 o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. O governador-geral é ordenado a escolher uma cidade para ser a sede da administração colonial. Logo, a cidade escolhida é Salvador, se tornando a primeira capital da história do Brasil. Também, neste mesmo período, foram trazidos os jesuítas, que começaram seu trabalho de cristianização dos povos indígenas. Logo, em 1580, é criada a União Ibérica. Dessa maneira, os limites territoriais delimitados pelo Tratado de Tordesilhas passaram a não ter mais valor, e os bandeirantes acabam realizando várias expedições para o centro do continente em busca de escravos e recursos naturais, o que consequentemente deu ao Brasil o seu tamanho atual. Além disso, com a unificação,
Os inimigos da Espanha passaram a ser os mesmos inimigos de Portugal, o que dá início ao período de sabotagem das colônias portuguesas pelos holandeses, franceses e ingleses. Em 1630, os holandeses, sem muitas dificuldades, conseguiram invadir o Nordeste e capturaram a capitania de Pernambuco, dando-lhe o nome de Nova Holanda. Nesse mesmo período, o conde Maurício de Nassau começa a construir a cidade de Mauristad, que corresponde à atual cidade de Recife. No entanto, com a insurreição pernambucana, os holandeses são definitivamente expulsos do Brasil e a cidade é renomeada. A economia colonial, que era fortemente baseada na extração do pau-brasil, torna-se em pouco tempo dominada pelo cultivo da cana-de-açúcar, iniciando-se o ciclo do açúcar. Isso se deve às numerosas expedições portuguesas na África, que compravam escravos de chefes de tribos locais ou simplesmente sequestravam povos locais, os trazendo em embarcações ao Brasil. É estimado que durante toda a história brasileira tenham sido levados cerca de 5 milhões de africanos para cá. Os portugueses dominavam quase que completamente a produção de açúcar. Contudo, com o passar dos séculos, o açúcar, que era monopólio português, é obrigado a concorrer com a produção de açúcar holandesa, enfraquecendo Portugal. No final do século XVII, muito ouro foi descoberto no interior do Brasil através dos bandeirantes, o que marcou o início do ciclo do ouro, período em que houve a ascensão da capitania de Minas Gerais. A abundância de ouro, diamantes e outros recursos naturais na capitania de Minas Gerais fez com que ela rapidamente se tornasse a capitania mais populosa do Brasil. No entanto, a coroa portuguesa exigia sua parte, e era que toda a população mineira pagasse 20% do valor do ouro retirado, o que os revoltou e fez que o povo conspirasse contra Portugal. Consequentemente, um grupo de separatistas é formado na cidade de Ouro Preto, que pretendia estabelecer uma república em Minas Gerais fortemente inspirada nos ideais dos iluministas franceses. Traídos por Joaquim Silvério dos Reis, os inconfidentes foram levados às autoridades do Rio e responderam pelo crime de lesa majestade. No fim, o único dos inconfidentes a ser condenado à morte foi Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. O corpo de Tiradentes foi esquartejado e ficou espalhado por toda a rua que dava acesso a Ouro Preto. Mais tarde, em 1808, ocorre a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Devido à guerra peninsular travada entre as tropas portuguesas e as tropas de Napoleão, o então príncipe regente de Portugal teve receio que os franceses dominassem Portugal e seu império. Vendo isso, quando D. João VI chega no Brasil, ele eleva o Brasil ao status de reino, transforma as capitanias em províncias, começa a abrir os portos da colônia, permitindo o funcionamento de fábricas e funda o Banco do Brasil. Ainda vale dizer que a família real portuguesa não veio sozinha ao Brasil. Junto da família real vieram os ministros, os nobres, os servos e os empregados domésticos da corte, totalizando cerca de 15.700 pessoas. Também ocorreram alguns conflitos, entre eles a Revolução Pernambucana, que viria a ser considerada a precursora da independência do Brasil. Mais adiante, após a Revolução Constitucionalista que ocorreu em Portugal e a criação da nova Constituição Portuguesa, os portugueses voltavam os seus olhos para o Brasil. Os portugueses defendiam uma centralização do poder em Portugal em detrimento da autonomia política e administrativa brasileira alcançada anos antes. Posteriormente, tendo a corte assinado um decreto que sujeitava as províncias brasileiras a Portugal, ao invés de ao príncipe regente do Brasil, Pedro de Alcântara. A partir de 1821, quando os brasileiros receberam as bases da nova Constituição do Império Português, os deputados brasileiros tomaram seus assentos nas Cortes Gerais para discutirem como o Império deveria ser administrado. Os deputados brasileiros e portugueses defendiam ideias quase que opostas. Os portugueses defendiam uma centralização do poder em Lisboa, enquanto que os brasileiros defendiam a divisão do poder entre Lisboa e Rio de Janeiro. A consequência dessa negociação fracassada entre as partes foram os movimentos separatistas e só até que acontecesse o dia do fico, quando Pedro, diante das cortes portuguesas que o zombavam dele, transfere seu apoio aos brasileiros e promete permanecer no país, tendo declarado: "Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto,
diga ao povo que eu vou ficar. A fim de assegurar o apoio dos brasileiros, Pedro parte para São Paulo até alcançar a capital. Durante a viagem, sua esposa, a imperatriz Leopoldina, convoca um conselho do Estado, onde decide a separação definitiva entre Brasil e Portugal, assinando a Declaração de Independência do Brasil. Assim, em 7 de setembro de 1822, o antes príncipe regente do Brasil, Pedro de Alcântara, às margens do Ipiranga, diz as seguintes palavras: Amigos, as cortes portuguesas querem escravizar-nos e perseguir-nos. De hoje em diante nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. Tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. Então essa é a história do Brasil, galera. No mais, espero que tenham gostado. Até mais!